Bom, hoje na Catedral Basílica, como ressaltou o pároco, na Basílica Nossa Senhora das Neves, a partir das 7 da noite será celebrada uma missa que dá início ao período de Quaresma. Aqui no estúdio a gente recebe o padre Jean de Souza, recém-nomeado coordenador arquidiocesano de campanha sobre a Quaresma e a campanha da Fraternidade. Boa tarde, padre, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. É uma alegria estar aqui em nome da Igreja da Arquidiocese da Paraíba nesse momento. E aqui no estúdio também a gente encontra com a presença do advogado Rinkson Toledo, ele que é coordenador das campanhas, não é isso, Rinkson? Boa tarde. Boa tarde, Hermes, ao padre Jean, que capitaneia a comissão, e também em nome da Arquidiocese, é uma alegria estarmos aqui para refletirmos sobre a temática da campanha da Fraternidade. Padre, começar pelo senhor, qual é a importância da Quaresma para a Igreja Católica? A Igreja Católica, a Quaresma se inicia um novo tempo litúrgico, um novo ciclo, e dentro desse ciclo litúrgico a gente diz que é um dos mais importantes, porque toda a Igreja ela é convidada a, durante 40 dias, entrar num processo de conversão em preparação para a grande celebração do mistério pascal. Então, a Quaresma é esse tempo forte, né, de oração, de conversão, de penitência, tempo mesmo de preparação dos cristãos católicos para a Páscoa. Rinkson, aí do ponto de vista jurídico, vamos dizer assim, essa campanha da Fraternidade ela tem um tema também muito forte, que é políticas públicas do Estado, voltado para o atendimento das leis, não é isso? Eu não diria apenas jurídico, mas também político e social, né? Na verdade, a política pública ou as políticas públicas, elas incidem diretamente na vida do cidadão, da pessoa, independentemente até mesmo de uma profissão religiosa, seja ela cristã ou não cristã. Então, a preocupação da Igreja Católica é levar uma discussão sobre a importância das políticas públicas, aquelas mais segmentadas que nós a conhecemos como saúde e educação, mas sempre numa perspectiva iluminada pela palavra de Deus e pela doutrina social da Igreja. Essa é a intenção, trazer a discussão das políticas públicas como uma realidade que incide na vida da pessoa humana, independentemente até mesmo da sua profissão de fé, mas que, iluminado pela dimensão evangélica, pode muito bem contribuir com essa espiritualidade quaresmal. A gente vive também um período muito conflituoso por conta da polarização, e a polarização política, ela contamina todos os segmentos da sociedade, inclusive a discussão religiosa. É importante também que essas políticas públicas se voltem para tentar acalmar os ânimos no país como um todo. A Igreja ela tem um objetivo central nessa campanha da fraternidade, que é estimular os cristãos católicos a essa participação efetiva, seja na elaboração, quanto no acompanhamento e fiscalização das políticas públicas. A gente vive, na verdade, um cenário político nacional de muito descrédito, já não é de agora, já há bastante tempo, também de instabilidade, desconfiança, e isso corre o perigo do cristão católico, a gente fala a partir da nossa comunidade, de satanizar inclusive a política e os processos políticos. A campanha da fraternidade, ela quer estimular os cristãos à participação, ao exercício da sua cidadania plena e, sobretudo, a gente recuperar, a partir do lugar do Evangelho, a nossa opção na luta e na defesa dos direitos humanos, direito da pessoa humana, que não deve ser um direito conferido, mas reconhecido, primeiramente reconhecido, a começar então pela luta pelas necessidades básicas, porque tratar de políticas públicas, educação, saúde, moradia, saneamento básico, assistência social é tratar dos direitos da pessoa, direito de ser gente, né, as necessidades básicas. Mas o objetivo mesmo da campanha é fazer com que os católicos superem ainda essa dicotomia existente entre fé e política, saiba que a fé também é um exercício político, e aí político no bom sentido da palavra, e é uma oportunidade, então, que a Igreja traz para a gente de entrar nesse debate, nessa discussão e possibilitar um engajamento mais comprometido no sentido das políticas públicas em nosso país, obviamente na nossa igreja local, na Arquidiocese. Rinkson, o padre falou das necessidades básicas do cidadão, educação, saúde, são coisas que estão previstas, inclusive, na legislação constitucional, né? Isso. Que deveriam ser tratados com prioridade absoluta no país. Exatamente. É verdade que existe uma discussão jurídico-doutrinal muito séria. Todos esses direitos garantidos
inclusive direitos esculpidos no artigo 5º, no artigo 6º, no artigo 7º, direitos individuais, coletivos, garantias sociais, eles deveriam ser de aplicabilidade imediata. Mas existe uma discussão do ponto de vista da teoria jurídica, de que existe o contingenciamento orçamentário, o Estado não pode prover tudo, então a Igreja traz a discussão dela uma ponte. Nós queremos criar aquilo que o Papa Francisco coloca, que é não construir muros, mas pontificar. Ou seja, como é que a espiritualidade quaresmal pode ser iluminada pelas realidades também, digamos assim, sociais, que estão em voltas do nosso povo, né? É possível isso? Claro que sim. A Igreja tem um compêndio chamado Doutrina Social, que não é de 20 anos, nem de 30 anos, vem de mais de 100 anos, né? E que às vezes os próprios católicos desconhecem isso. Então, iluminar toda essa realidade política social, né? E, acima de tudo, destruir um pouco essa dicotomização, no sentido de fazer entender que as políticas públicas, elas são necessárias, batem todos os dias às nossas portas, não pertence apenas a aqueles que professam a fé católica, mas a todos, ao gênero humano de um modo geral, e precisam, portanto, ser refletidas, iluminadas também pela palavra de Deus. Daí que o Estado, através das suas instituições, é o primeiro agente convidado a desenvolver essas políticas públicas. Ele é, por lei ou pela Constituição, aquele que deve primeiro prover essas políticas. Mas eu gostaria de acentuar que fazer política pública não é um privilégio somente do Estado. Aqui está o texto base da campanha da Fraternidade, que eu queria até mostrar, que está disponível nas livrarias católicas. E neste texto base acentua-se de que toda e qualquer iniciativa que se desenvolve, inclusive no âmbito religioso, mas que tenha um cunho humanitário, ela também é uma política pública e merece também ser destacada. Ok, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. O Correio Debate vai a um intervalo, volta em seguida. No próximo bloco, a gente mostra a programação da Igreja Católica com as celebrações nesse período de quaresma. Aqui no estúdio, a gente continua conversando com o padre Jean de Souza, que foi recém-nomeado coordenador arquidiocesano de campanhas sobre quaresma e campanha da Fraternidade, e com o advogado Rickson Toledo. A gente volta daqui a pouquinho.